bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje o nosso tema é os cuidados de enfermagem a crianças com transtorno do espectro autista. Para isso, na nossa roda de conversa estão presentes as nossas convidadas, né? A Simone, que é enfermeira do USME. Obrigada, Simone, por ter aceito o nosso convite. A Sandra, que é enfermeira, né, lá em Tenente Portela, está aqui com a gente, muito obrigada. E a Andressa, que é mestranda de Saúde Materno-Infantil e que está aí para apresentar o projeto dela sobre esses cuidados, né, da enfermagem com as crianças com TEA. Esqueci de comentar que a Sandra também, né, a nossa aluna mestranda aqui no Saúde Materno-Infantil. E a gente fica muito feliz em estar contando com vocês para falar desse assunto tão importante. Vem chamando atenção, inclusive, pelo número de diagnósticos de crianças com transtorno do espectro autista, né? A gente imagina que os cuidados em saúde dessas crianças vão demandar também aos profissionais da enfermagem um conhecimento maior, uma habilidade, né, no atendimento dessas crianças que têm suas especificidades. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, partindo do projeto da Andressa, né, Andressa? Qual é o teu objetivo, Andressa? Conta um pouquinho pra gente dessa ideia, né, de pensar a enfermagem e o cuidado, assim, da enfermagem a esse público. Claro. Então, a ideia surgiu de uma conversa com uma colega no mestrado, né? Ela me falou, Andressa, por que tu não pesquisa essa linha, então, do cuidado da enfermagem, né? A criança com autismo, porque a gente percebe muita dificuldade, a gente não sabe como manejar, né? Quando essa criança chega, como cuidar dessas famílias. E aí, então, eu embarquei nessa, comecei a minha pesquisa. E eu tenho o objetivo de criar, então, uma cartilha, né, didática para auxiliar, né, nos cuidados do enfermeiro à criança com TEA, né. Então, lembrando que cada criança tem suas especificidades, né, nem todas são iguais. E... Andressa, isso que tu falou é interessante, porque como o mestrado é multiprofissional, o enfermeiro, né, tem aula junto com o psicólogo, com o médico, e isso faz com que as trocas aconteçam e cada um coloque ali as suas demandas, né, a partir da sua perspectiva. Então, eu queria começar conversando, né, Simone, te perguntando como é que tu vê essa questão, se tu já passou por alguma experiência de um atendimento com uma pessoa com transtorno do espectro autista, né, na tua prática profissional. Já passei por várias situações, né, é bem desafiador, né, a gente trabalhar com uma criança autista ou um paciente adulto, enfim, porque o autismo não tem uma linha, não tem uma regra, né, não tem uma rotina. Então, às vezes tu atende um paciente que tem um entendimento, né, que consegue compreender, mas ao mesmo tempo tem aqueles que não compreendem, não verbais, não conseguem expressar, nem que estão com dor, né? E junto a isso, os familiares também, né? A angústia do momento do procedimento cirúrgico, no meu caso, que trabalho mais dentro do centro cirúrgico, do desconhecido para aquele pai, né, para aquela mãe e também para o paciente que dificilmente tem um entendimento do que está acontecendo. Eu acho que tu traz pontos importantes, que é essa dificuldade de expressar a dor, né, e também há uma variação, né, nessa sensibilidade da dor conforme a criança, porque é algo que há dentro do contexto do autismo. Então, algumas têm menos sensibilidade para essa dor, sim, além da dificuldade de expressar, né? Sim. Então, acho que é bem pertinente poder também olhar para esses pais que estão num ambiente novo, com um filho assustado num ambiente novo, né? Porque nem todos os dias a gente faz uma cirurgia, então às vezes, sim, o próprio adulto fica muito, né, ansioso com aquela situação, com aquele ambiente novo. Claro. Né? Sandra, na tua experiência, assim, já teve alguma situação, né? Tu também é professora.
Como é que tu aborda essa questão? Essa questão assim do autismo, ela é muito nova dentro da enfermagem, dentro de todos os espaços, né? E na enfermagem, ela acaba que o enfermeiro às vezes não sabe como vai trabalhar, como vai abordar uma criança assim. Porque como é alguém diferente com uma deficiência, e dependendo do grau de deficiência, às vezes a gente se assusta com as atitudes dessa criança, né? Mas para além de olhar para essa criança, a gente precisa voltar para a mãe dessa criança. Eu falo a mãe porque a mãe é que sempre vai estar próxima, né? Mas olhar para a mãe, olhar para o pai, olhar para o familiar e incluir eles nesse cuidado, né? Chamar eles e pedir como eu faço. Se a gente não tem essa experiência, se nunca a gente atendeu uma criança com essa deficiência, então por que não chamar a mãe, chamar o pai, o familiar e dizer, me ensina como eu cuido do teu filho. E aí o que me vem assim, ó, e se eu precisar colocar um soro nesta criança? Porque eles não gostam muito do toque, eles não gostam. E aí a gente precisa, às vezes, fazer um garrote no braço, para nós puncionar uma veia, para fazer um fluidoterapia, né, uma medicação, e aí nós não vamos conseguir, nós vamos acabar usando, vamos ter que usar a força física para conter, para poder fazer. Né? Então, eu acho que quanto menos agitar, quanto menos deixar essa criança nervosa, estressada, melhor. Mas aí precisamos aprender, precisamos, como enfermeiras, precisamos aprender a como cuidar, a ter um olhar diferente, né? Que a ideia de estar aberto a aprender novas coisas, porque anteriormente nós tínhamos demandas pequenas, né, muito menos diagnósticos, e agora a gente percebe que os profissionais vão ter que aprender a lidar com essa realidade e conhecer um pouquinho mais, né, o que é o transtorno, que características essa criança pode ou não apresentar, porque tem a sua singularidade, né? Mas pensando naquelas crianças que têm um comprometimento maior, né, que a gente pode dizer suporte 3, Simone, assim, como é que tu acha que os pais podem ajudar? Os pais podem ajudar estando junto, né, no cuidado, né, como se os pais integrassem a equipe multiprofissional naquele momento, porque quem está junto com aquela criança, né, diariamente, sabendo todas as suas particularidades, é a família, né? Então, no momento que uma criança tem um agendamento cirúrgico, né, eles vêm até o centro cirúrgico e no momento da cirurgia, depois que está toda a sala preparada, né, eles têm o cuidado de chamar essa criança só quando tiver tudo prontinho, que ela já chegue e tenha o menor tempo possível estressor. E a mãe entra junto, a mãe, a avó, o familiar que está mais próximo, né, da criança, que está mais acostumado com a criança. Entra junto, tem procedimentos que é possível tu fazer uma sedação leve, inalatória, né, para a criança, para depois funcionar, né, dependendo do estado da criança, dependendo do estado de saúde dela, né. Outras não, outras tu já tem que iniciar com a medicação endovenosa, né, depende muito. Mas na grande maioria das vezes é possível fazer o inalatório, né? Daí a mãe está junto, né? O familiar está junto naquele momento, porque todos os profissionais que estão ali são desconhecidos para aquela criança. E a luz, né? O branco, a roupa, tudo é muito difícil, tudo muito diferente. E aí depois que a criança está sedada, né? A gente encaminha o familiar para uma sala de espera, onde ele vai permanecer durante todo o tempo do procedimento cirúrgico. E assim que a criança chegar na sala de recuperação depois de feito o procedimento, novamente o familiar fica junto, para que no momento que a criança acorde, já veja o rosto, né, da mãe.
Às vezes a touca, né, ou a roupa verde incomoda um pouco a criança, não tem problema. Crianças dentro do espectro autista é um pouco diferente, né? Tu pode tirar a touca, né, para que a criança possa reconhecer melhor e o cuidado ser mais tranquilo, né, o quanto puder para aquela Acho criança. que tu fala uma palavra super importante, que é flexibilidade, né? É não ter que cumprir a regra no sentido de ser igual para todos, Exato. mas poder adequar a necessidade daquela criança e daquela família, quebrando alguns protocolos, não sei se é o termo certo, Sim, né? às vezes é Mas, necessário, né? Às vezes é necessário para um atendimento mais humanizado, Sim. né? E é interessante o que a Sandra traz também, né? De perguntar para a mãe, como é que eu cuido do teu filho? Porque cada criança é de uma maneira, é de uma forma, né? E talvez falte isso, inclusive para enfermeiros que estão iniciando a profissão, a habilidade de se colocar no lugar de não saber, né? De ter que aprender com a família, enquanto ali ele é o detentor de um suposto saber, né? O enfermeiro está ali no lugar do poder dentro do hospital, no sentido do conhecimento. Então, fazer essa troca, olha, eu não sei do teu filho, me conta dele para que eu possa cuidar junto contigo, né? Porque até às vezes as pessoas ficam limitadas e não vão até visitar porque o filho tem autismo. Eu não vou lá visitar a minha amiga porque ela está no hospital, ela está com o filho é autista, né, um baita problemão. Então, o problemão é para quem não conhece. E muito além disso, eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa mãe, para essa família, porque para essa mãe também é difícil. E provavelmente se nós que estudamos, que pesquisamos, que buscamos, a gente não sabe tudo sobre o autismo, imagina uma mãe que não é da área da saúde, que não está estudando, que não conhece muito menos, né? Então, o pouco que ela entende, ela vai nos passar. E também deixar ela falar, perguntar, fazer esse atendimento humanizado, né? Fazer eles sentirem assim que eles foram acolhidos, é o acolhimento. Acho que a E parte... se a mãe está mais segura, vai transmitir essa com segurança para a certeza. criança e pode haver uma cooperação melhor, né, do procedimento que tem que ser feito. Em especial, talvez dentro do hospital, enfim, tem assim, ó, o excesso de luz, barulhos diferentes, né, os bip que vocês têm lá na realidade hospitalar, que pode ser muito desorganizador, né, para criança que tem autismo. Então tem que lidar também com isso e dependendo do ambiente poder pensar, é possível reduzir um pouco a luz, é possível reduzir, tem som que é viável reduzir, dá para colocar alguma coisa para proteger, né, o som no ouvidinho da criança, coisas que, né, a gente vai tentar trabalhar, né, Andressa, nesse projeto, para dar ideias, para que surjam ideias, para que elas possam, conforme a realidade, ser aplicadas, né? Simone, eu fiquei com uma curiosidade. Quando vocês vão receber o paciente para uma cirurgia, para entrar no bloco, vocês já sabem que ele tem esse diagnóstico? Já vem para vocês? Ou vocês ficam sabendo ali no horário, na chegada, quando a mãe chega com a criança? Na grande maioria das vezes, na hora que a criança chega. Né? Os pacientes passam por um pré-anestésico, uma consulta pré-anestésica antes do procedimento, mas muitas vezes esse formulário não chega até nós antes da cirurgia, né? Fica com a equipe médica, ou se chega na hora do procedimento, né? Então, muitas vezes a gente já chega com a surpresa, né? Sim. Seria bem importante receber um pouco antes, né? Para ver o que dá para viabilizar ali, de organização do espaço, até a entrada da criança. Mas, claro, cada setor é um setor, mas às vezes a gente vê que procedimentos simples, como ir tomar uma vacina numa unidade de saúde, é estressor,
E se o ambiente tem muitas pessoas, tem fila naqueles dias de campanha, ainda fica mais, né? Então, às vezes tem um horário mais reservado, né? Onde a unidade tem menos pessoas, onde tu tem uma salinha com menos movimento. Tudo isso são adequações que talvez a gente possa pensar juntas. E também nessa questão da atenção à saúde, lá dos postos de saúde, que a comunidade saiba, né? Pela enfermeira, pelos profissionais, que quando tem um filho com essa deficiência, que é autista, para saber que eles podem vir, organizar e marcar um horário, né? Eu acho que precisa ter essa abertura, precisa ter esse olhar diferenciado, né? Eu acho que não vai estar mudando o andamento do trabalho nas unidades de saúde, porque você tem lá na tua unidade de saúde, tem 2 pacientes que são autistas, né? Sim. Então você pode organizar. Qual é o horário melhor, mãe, para você sair com o teu filho de casa? E o melhor, ele está mais tranquilo no início da manhã. Então, no primeiro horário da manhã você vem, né? Ou você vem em tal horário, que tem menos pessoas aqui dentro, ou você entra por outra porta. Quando você vem, não traz ele, vem você e diz, eu estou aqui com o meu filho, e aí a gente organiza diferente, né? Às vezes tem aqueles que não conseguem ficar muito tempo parado, que precisam entrar e logo sair, ficam agitados, né? Tudo isso que a Simone falou e eu acho que a gente precisa, é urgente isso, esse olhar diferente, né? Na sala de aula também é algo que assim, nos dias de hoje, você não tem escolha, o professor não está tendo escolha. Simplesmente essa criança vai entrar lá na turma dele. Tá, mas e aí? Esse professor, será que ele sabe cuidar? E aí ninguém olha para o professor. Só vai olhar para a criança que vai vir para desconcertar este ambiente, né? Vamos dizer assim. Então, nós precisamos acolher o profissional para que o profissional, seja da área da saúde, da educação, ele esteja mais fortalecido para acolher a singularidade, né, nessa experiência. Isso aí. Acho que isso é bem importante, né, de poder, mas também me parece que vai muito assim, ó, do bom senso e da empatia de cada profissional, né? De não é assim que funciona e tal. Não, dá para fazer de um outro jeito, vai ser menos sofrido para essa família, né? Então acho que talvez trabalhar essa sensibilização faça uma diferença. Faz sentido para vocês? Faz sentido sim, até porque normalmente dentro de um hospital essa criança não é a única paciente naquele momento, né? A gente tem outros também que também estão acamados, né? Estão precisando de cuidados e causa sofrimento nos outros pacientes também, né? Ver algum som, um grito, né? Um barulho assim. Então, além de a gente entender como que funciona, né, como que é a melhor rotina para aquela criança humanizada, diferente, né, dentro da rotina dele, vai auxiliar essa criança que está em cuidados e também os demais que estão no mesma sala, né, no mesmo salão. Sim. Não se assustarem, assim, com algum porque ruído, às vezes né? tem uma desorganização que envolve gritos, né? Uma dificuldade da criança ter uma contenção em relação ao seu próprio corpo. A fome, né? Então isso pode assustar os demais e desestabilizar os demais pacientes, que às vezes eles não estão vendo o que está acontecendo, mas estão ouvindo. Estão percebendo que tem uma alteração naquele ambiente diferente, né? E para quem já está vulnerável, que é uma situação de hospitalização, o que é pequeno pode ficar, né, muito grande, muito significativo ali para a pessoa que está tentando entender o que está vivendo e o que está acontecendo ali no contexto. E complementando isso que, né, dessa situação da cirurgia, eu volto a dizer, precisamos olhar para esta família, precisamos olhar para esta mãe, porque o adulto que vai conduzir
esta criança, né? E aí quando começam os barulhos diferentes, o choro, o grito do autista, os demais que estão na sala, eles às vezes eles não sabem que essa criança tem este problema. E aí acaba que você perde o controle. Aí é uma bola de neve, como se fosse um efeito dominó. E aí não se tem mais o controle e aquilo vai gerar, como você diz, vai aumentar numa proporção que não perde o controle. Então, esse respeito também com a enfermagem, com o enfermeiro que está organizando, que está coordenando lá, né, o bloco cirúrgico, como no teu caso, de saber antes. É bem melhor. É bem melhor o enfermeiro saber, olha, hoje, durante a manhã, eu vou receber 2 crianças autistas. Porque se a equipe toda sabe, né, a equipe já trabalha em sintonia com aquilo. E aí já vai organizar, né? Ah, nós temos 2 autistas que vêm hoje, então, doutor, qual o melhor horário? Iniciamos por eles, finalizamos por eles, quando a sala tiver menos pessoas, não chamamos todos ao mesmo tempo, chamamos somente aqueles 2, fizemos e aí lá na sala de recuperação, não fica ali, vamos direto para o quarto ou vamos num espaço... Né, Alternativas, para cada caso, que possam ser viáveis. Evitar gerar estresse, né? Porque não é só para ele, mas também para a equipe, né? Para todos que estão ali. A gente já está no finalzinho, passa tão rápido, a gente tem tanto a conversar, mas assim, eu fiquei pensando também para não gerar tensão na própria equipe, né? Porque se tu já começa o teu período de trabalho com uma situação mais complexa, assim, isso vai tensionando, né, a equipe também. Aí a gente tem que pensar em saúde mental do trabalhador, do enfermeiro, né, da equipe toda ali que está cuidando. Então, é sistemático a coisa, né? E envolve aí o paradigma sistêmico, se a gente for pensar que está tudo muito entrelaçado. Mas então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, obrigada por estarem aqui hoje, né, no Saúde em Foco. E nós vamos terminando por aqui o Saúde em Foco. Até o próximo programa.